a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto, multipropriedades e também da Claro. E a Claro, como sempre, mandando a sua mensagem aqui, dizendo que tem a banda larga de 350 mega e você leva 500 mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro é ali na São Pedro 514 e é sempre importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece um novo. Hoje, né, entrando na terceira semana, já estamos chegando na metade já do mês de janeiro, né? Já a contagem regressiva para terminar o ano, por incrível que pareça. Mas sempre é importante dizer que tivemos aí uma temporada, parece muito boa, dentro da expectativa. Dezembro, janeiro, o Natal Luz também, o novo formato, o desfile no centro, o Nativitatem também, e com certeza estamos entrando aí num ano que Gramado como um todo, já que nós temos a dependência do setor de turismo praticamente que total, um ano muito bom, muito promissor, bastante feriadões, temos recebido muita gente da Argentina, Uruguai, do Paraguai, e essa expectativa de todo o trade turístico. Mas hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, né, uma família bem tradicional de Gramado, que é o nosso amigo Dirceu Berti. Prazer te receber aí, Dirceu. Prazer é todo meu, que bom ser lembrado pelo amigo. O Dirceu é aquelas pessoas que circulam por tudo aí, né? Sempre teve uma atividade muito grande em Gramado, né, Dirceu? Sim. Andou um tempo fora, depois nós vamos falar sobre isso, né? E como é sempre o espírito do programa, a gente lembrar fatos, coisas e também na área até, vamos dizer, de infraestrutura do município, que aqueles que são mais jovens, aqueles que estão em Gramado há menos tempo, desconhecem, né? Então, Dirceu, vou começar pela tua família. Berti, nós temos aí praticamente todos os setores do município tem a família Berti, né? Tem alguém ligado. Tem aí, né? A gente sempre fica assim, bom, será que são todos da mesma família, a mesma origem e tal? Isso a gente vai conversando. Mas assim, Dirceu, os teus avós, eles nasceram em Gramado, vieram de outras regiões, como é que é assim, a origem, vamos dizer? Bem, Luia, os avós, eles vieram vieram da Itália, vieram ali da região de Vêneto, né? Uhum. E a mãe do meu pai, ela nasceu na França, mas só nasceu e depois veio para a Itália também. E eles vieram muito novos para Gramado, né? E vieram se enraizar ali na linha São Roque. Então vieram morar lá embaixo, onde constituíram a família. Quer dizer, eu sou Berti, mas por parte de mãe Bazei, né? Sei. Então as duas famílias são ligadas também à linha Iscariote também, Benite, tem lá um pouquinho de aquela raiz região ali. tem bastante. Mas a família da tua mãe, Bazei, os avós, tu falou que então, vieram da Itália também, mas eles vieram direto para cá ou passaram em alguma região que muitos dos italianos, principalmente aquela região ali, passaram por Caxias, ou São Marcos, Caxias. Eles vieram, alguns ficaram em Caxias, uhum. E uma raiz, aí um braço veio para Gramado, e é onde eles vieram se formar a família aqui, né? Uhum.
Mas eu, neste lado, eu não sou muito conhecedor, não, Lu. Eu sei dessa passagem porque os pais falavam, né? Claro. Então a gente vai pegando um pouquinho disso. Né? E dentro ainda dessa lembrança, vamos dizer, dos teus avós lá de São Roque e tal, o que tu lembra de ouvir, de histórias, depende que os teus familiares contavam? Chegou a conhecer os teus avós? Não, só a avó. Só esta que veio, que nasceu na França e que veio para a Itália. Porque os outros 3 eu não Mas tu lembra alguma história? Que ela não. Dessa parte não. E ali em São Roque, onde é que eles moravam? Eles moravam tudo ali atrás da sociedade. Ali onde é que ficam os negros, ali do lado dos negros, ali naquela região ali é que eles foram constituindo a família. No miolo ali do São Roque. Isso, no miolo do São Roque. Depois eles vieram para a parte de cima, onde até bem pouco tempo era do tio Alessio ali, o seu Alessio Beleza, né, que tem a igrejinha, que agora vão ter que reconstruir ela, o pessoal foi a campanha lá para reconstruir. Isso. Infelizmente, né, foi afetada aí pelas chuvas, né? Mas eu já sou como eu sou o mais novo da família Berti, eu vim nascer aqui na cidade, né? Então, os meus irmãos, não, esses vieram, nasceram lá em São Roque, né? Teve uma irmã só que nasceu numa pequena passagem que a minha família foi morar em Santa Catarina. E aí a minha irmã, a primeira, que é a Líbera, ela veio nascer lá em Santa Catarina. Mas os teus pais, o teu pai é uma família grande, né? Nossa. Quantos irmãos ele tinha? Quantos tios? São 12 tios por parte dele. Que era bem normal antigamente, e pela parte da minha mãe eram também 12. Mas já teve uma das irmãs da minha mãe que teve 18 filhos. 18 filhos? E morava onde? Ultimamente morava no Carajá, né? Mas teve da família 18? Souza Pinto ali. Que eles são, Souza Pinto. A tia Vitória, né? Que era 18? Isso era muito comum nas famílias, ter muitos filhos até para ajudar, né? Isso, no trabalho, na roça, na subsistência. E ali os teus pais vieram para Gramado mais ou menos que época e por quê, vamos dizer assim, que saiu da colônia? Eu te precisar a época certa, eu não vou te precisar, mas foi no início de 60, por ali, que eles vieram morar aqui. Aí o pai foi trabalhar com os Leopetes, né, no Matadouro, ficou lá por quase 40 anos trabalhando com os Leopetes, né? Como é que era o nome do teu pai? Tadeu Berti. Tadeu, famoso. Tadeu. Até na minha... Tadeu é muito conhecido, seu Tadeu, sei. No meu registro está Tedeu, mas Tadeu, né? Todos eles. Alexandrina Berti. Tá. E eles vieram, então, nos 60 e foram morar onde? Aqui. Eles vieram no início, moraram na floresta, Piratini, mas onde eu lembro, assim, que daí eu nasci, enfim, foi aqui na Borges, ali na família dos Fiorese, ali na subida do Vila Suíça, foi onde eu nasci. Ali perto onde hoje entre o Roloff e o Hotel Fiorese. Isso, exatamente. Tem a casinha ali. Velha ali ainda, tem ali na subida ali do Vila Suíça. Tem a casinha velha ali. Isso, ali é a família Fiorese. Vocês moraram por ali? Nasci ali. E aí, logo que eu nasci, a gente se mudou para frente ali, que é aquele casarão do falecido Almiro Procópio, que tem do lado da fruteira. Frente ao Bar do Osmar, o antigo Bar do Osmar. Isso, exatamente. Aliás, é um dos poucos prédios antigos, né? Casarões antigos. Construção bem típica italiana. Bem típica, e ali a gente morou ali por 7, 8 anos, nós moramos ali, né? E curiosidade, aquela casa ali... Realmente, assim, ela é bem típica italiana, né? Como é que era, assim, descreve a casa, como é que era, assim, porque ela tem característica própria, né? Sim, como é que era, assim, os quartos, cozinha, tinha porão, sótão? Sim. Ali tinha uma cozinha enorme, né? Uma cozinha bem grande, bem ampla. Nós não tínhamos a sala, enfim, era uma cozinha grande onde é que tudo se recebia ali, né? E na parte de baixo, se eu não estou enganado, eram 5 quartos grandes que tinha ali. E aí tem mais a parte de cima, que tinha mais 4 quartos ainda em cima no sótão ali, né?
E na parte de trás, Luiz, ainda tinha um galpão. E naquele tempo se costumava guardar as ferramentas. Uhum. Em cima a gente tinha lá, colocava umas tábuas e guardava as ferramentas. E o Dirceu, criança, andava de balanço ali. E tem uma peculiaridade ali. E andando de balanço, chacoalhando ali, eu e a minha irmã mais nova, a Líbera. E não foi cair uma picareta lá de cima e caiu na testa do Dirceu. Tá brincando? É mesmo? Mas não ficou com cicatriz nenhuma? Ficou bastante tempo. Tá brincando? Mas teve que ir para o hospital? Teve, mas olha como é que são as coisas, né, Luiz? Ali, aí o pai, como eu disse, trabalhava no matadouro dos Leopete. E eles, naquela época, não transportavam o gado de caminhão, transportavam tocando, faziam. E o pai estava passando na Borges, tocando o gado, que ele estava recolhendo um gado que ia para o matadouro, né? E, casualmente, naquele momento, ele estava passando. Nós tínhamos uma vizinha que morava nos fundos, tinha a dona Ulda, que morava nos fundos, e tinha a dona Ulda Ilgues, né, que morava do lado ali também. Eles residiram muito tempo ali. Sei. E o primeiro socorro foi colocar um pano molhado com café. Botava assim para estancar o sangue. Né? Que legal. E aí, então, o pai, naquela oportunidade, estava passando ali, já desceu do cavalo, me pegou no colo e corremos, porque a 2 quadras dali tinha o hospital do Dr. Érico, que era bem na esquina. Santa Terezinha. Santa Terezinha, exatamente. Então, acabou me levando para esse hospital, onde é que fizeram ali. História, hein? Sabe que eu lembro a história do meu irmão, do Jonca. Nós morávamos ali, onde é que é hoje o hotel, na esquina do Salgado Filho. A nossa casa era de frente. Sim. Então, o terreno ali que pertencia à família foi até parte desapropriado fazer a rua. E então não tinha asfalto ali, na época de criança. E o João foi atropelar por uma motocicleta na época, né? Te lembra? Que não eram as motos de hoje, né? E eu me lembro que ele foi atropelado. Eu estou lembrando disso aqui porque a gente saiu, claro, a gente era criança, mas o pai ali, os vizinhos, tinha a barbearia, o seu Quintino, eles saíram e levaram o Jonca, né? Deus o tenha, né? Infelizmente não está mais com a gente, até o hospital, que também que é ali em Santa Terezinha. Santa Terezinha, que é do ladinho, também uma quadra dali. São as histórias, né, da infância. Mas isso eu falando exatamente de infância e tal, o que tu lembra ali daquela região? Olha, Luiz, eu lembro assim, primeiro colégio, vamos lá, não foi a primeira série, naquela época tinha o jardim de infância, que era, então eu fui estudar numa brizoleta, que tinha ali um pouquinho depois da Expo Gramado, uns 100 metros, nem isso, depois da subida da Expo Gramado, para o lado esquerdo da Borges, tinha ali a brizoleta. Então, ali foi a minha primeira professora, foi a Tita, né, esposa do seu Hortêncio Gil ali, que foi a minha primeira, mostrou os primeiros caminhos. Mas logo depois a gente já veio estudar no Santos Dumont. Mas ali nessa tua escolinha, lá na escolinha lá da Brasília, aqui eu estou dizendo, ninguém comentou dessa escolinha, né? Tu lembra de algum colega? Claro que tu era criança, mas quem é que tu lembra da turma ali? Os próprios filhos do Hortêncio Gil ali, o Júlio, o Cepé já bem mais novo, né? Mas o Júlio já era mais da minha idade ali, mas esses já estavam num estágio um pouco mais elevado. E naquela época, a brizoleta era uma sala só. Então, tinha o jardim, que era meia dúzia de crianças, tinha a primeira série, a segunda série, eram tudo junto na mesma sala. Eles chamavam multissérie. Acho que era. Eu acho que era isso. Mas era tudo na mesma sala. Como é que era a aula? Assim? Até por curiosidade, como é que tu tem lá uma criança, sei lá, 5 anos, ali um com 7, outro com 6, como é que era? Assim, naquela época, o jardim era de 6 para 7 anos, né? Então, a professora dava ali uns brinquedos para nós se entreter ali, para a gente interagir com os alunos.
Aí ela passava a matéria da primeira série e os da segunda série quietinho, não precisava, não tinha que repreender nada, todo mundo ficava quietinho. E aí passava, então, essa matéria da primeira série, e enquanto o pessoal da primeira série fazia o trabalho, já se partia para a segunda série. E, deve ser, para o professor deve ser muito complicado. A criança está ali, né? Está aprendendo, sim. Mas para o professor não deve ser fácil. Não era tanta criança, né? Porque isso era 5, 6 no jardim, mais uns 8, 9 que era da primeira série, mais alguns da mesma quantidade da segunda. Né? E Dirceu, ali na região, está hoje desenvolvida, tudo. O próprio Perinão ali era... Tinha o Britador. O que tu lembra assim, que existia ali? Do Templo do Britador, sim. Eu lembro que primeiro o Britador era bem em frente à casa do seu Hortêncio Gil. Na curva? Era bem na curva onde é que está. Tem uma obra agora que está trancada. Ali era o Britador da prefeitura. Aí depois a prefeitura levou o Britador para baixo, do lado direito, onde é o Pirinão. Aí tinha os pavilhões ali, a garagem, tudo, né? Que ele guardava os carros todos da prefeitura. E o Britador era lá na parte de baixo. Aí depois ele foi transferido, daí eu não lembro para... Depois o Britador, eu acho que ele ficou um período ali pela Moura, mas eu tenho um pouco de dúvida, que ali tinha muita pedra, eu acho que era da família ali. Eu lembro desse da curva ali, bem na curva que tinha pedra. Não, ali era o tradicional, ficou anos ali. E ali aquilo... funcionava o tempo todo, o dia todo? Sim, desde cedo até a noite, aquilo ali é muito... Só que a gente, criança, eu queria mais era jogar bola. Então, ali onde é que tem a Expo Gramado hoje, ali tinha uma laje enorme, onde é que tinha um campo, e a gente brincava ali. Porque tinha um time na época, não era o Santos? Agora, acho que eu sei, tinha um time. Mas onde é que a gente ia brincar. Então, ali em cima tinha esse campo, que era uma laje só, né? E em cima dessa laje nasceu uma pequena camada de grama. E é onde é que a gente brincava, onde é que a gente jogava. E ali também acho que o pessoal tinha ainda alguns animais... pouca coisa. Que era uma mescla, né? Quem tinha muito, mas já era um pouquinho para cá, os Schengel tinham, ali, a família Schengel, eles tinham, porque ali não tinha, a São Pedro ela não fazia aquela ligação lá, dali da antiga floresta. A Rua das Fontes. Isso, da Rua das Fontes até a Borges lá em cima não tinha essa ligação. Então, para subir no Morro dos Cabritos, acabava ali do lado da antiga RAM. Tinha o seu Anibaldo, que morava bem na esquina ali, né? O Valdemar também morava do lado. E ali era a subida que se subia para o Morro dos Cabritos, né? Que tinha o acesso, mas não tinha... Então, essa parte de trás ali, onde é que moram o Flávio Schengel, onde é que tem alguns dos Schengel, família ainda tem. Ali eles tinham muitos animais, eles tinham Porque isso era comum na época, porque o pessoal vinha da colônia e tinha aquela cultura de criar em casa animais, né? E que era normal, como ali tinha bastante área, né? E o que tinha muito ali, na época, como não existia muito transporte, tinha quem fazia os fretes eram os carreteiros, né? Então, o próprio pai do Serginho da Fubica, Seu Manuel, ele era o Manuel Carreteiro, que se chamava, era o que a gente costumava chamar ele, né? Que era do lado do bar do Osmar, era ali que ele morava e ali que ele fazia os transportes. Seu Manuel era conhecido, tinha o seu Nelo, tinha o Manuel Correia, pai do Hélio, vô do Julinho. Vô do Júlio, exatamente. Mas esse já era lá da floresta, lá do lado do cemitério. Sim, o seu Manuel Correia era ali onde é que tem ainda a propriedade da família. Sim, eles estão agora fazendo um prédio ali. E do Serginho, ali do Fubica, tu falou antes, perto do Bar do Osmar. Entre o Hotel Fiorese e o antigo Bar do Osmar, ali era a terra do pai do Serginho, da Fubica, ali que ele morava. Ali, eles faziam os carretos, as mudanças. Exatamente, nossa, como era... E vocês não aprontavam lá para ele? Não? Nessa época não, ainda muito criança ainda, né? Então, mas aqui a época da folia mesmo já veio mais para o lado do centro, da época quando a gente começou a vir estudar aqui no Santos Dumont,
Aí aqui tinha, né, que tem o prédio hoje aqui, o edifício das Hortênsias, ali era uma praça enorme, bem ali na frente. Praça, né? das Crianças. Isso, então ali sim, ali a gente aprontava bastante. Aí, né? E lá na região lá que eu morava, tem um local ali que é histórico para Gramado e foi muito importante. É importante, mas foi muito importante. Foi o Hotel Balneário. O que tu lembra ali? Porque ali tinha uma piscina, né, de água gelada. Muito gelada. E tinha a quadra de tênis, os veranistas, tinha o balneário lá. A gente parava porque a gente não podia entrar. O que tu lembra assim dali? Então, como a gente era criança, a gente não tinha como ter acesso, mas ali o muro era bem baixinho. Porque era um muro de 80 centímetros, se muito, a altura do muro ali na frente. E as piscinas eram entre os prédios. A gente, da rua, enxergava o pessoal tomando banho de piscina, enfim. Porque depois é que veio a ser criado o tênis clube, né? Sim. Que começou lá isso. E lá existia muito aqueles banhos de lodo, né? Tu lembra alguma coisa deles buscar lodo? Como é que era? Não, eu só lembro que o pessoal preparava aquilo que preparava, deixava ele bem mole, né? Né, que as pessoas entravam ali, mas como eu te disse, a gente só via isso de longe, né? Então não tinha como chegar próximo para a gente ver. E ali também. Estamos vindo lá no final da borda, chegando para o centro. Ali também tinha o Parmegiani e não sei se tu lembra alguma história, ali do armazém tinha do Biriba, ali tinha a loja. O que tu lembra? Tinha a loja, tinha o Fúcio no outro lado, a oficina. O que tu lembra? A oficina. Ali tinha o Parmegiani, né? Que onde é que foi comprado o primeiro bico meu, porque eu nasci a 100 metros dali. Certo. E aí, como os partos eram feitos em casa, para as crianças maiores não ficar em casa não vendo, então eles pediram para minha irmã vir no mercado Parmegiani comprar o bico. Então foi ali no mercado. E do lado nós tínhamos ali o Biriba, que você bem falou, a família Frank. Isso. Em frente ao Biriba tinha um ferreiro ali. Acho que era Fúcio. Quem está nos acompanhando, depois me corrige, manda uma mensagem. Mas parece depois ficou ali também uma oficina da empresa Floresta, dos ônibus. Período, acho que fazia manutenção, talvez. Pode até ser. Logo depois do Biriba tinha acho que é Casper. Eles faziam as carrocerias de caminhão. Carroceria do Casper. Isso. Ali tinha o Renato, o Hilário, acho que é da família deles. Da família deles. Ali tinha uma fábrica de carrocerias. Uma fábrica de carrocerias que hoje acho que é até do Moacir Tissot ali a área. E do lado morava o Vasco Zanata, até morava ali, né? E logo depois agora é do Fubica. Aí vinha a família Valentini. Isso. Em frente daí tinha os Cardoso, que morava ali, que era o Marcílio. Isso, o pai do Alexandre, do Maneca. E depois tinha uns armazéns ali, né? Não sei se tu lembra. Ali onde é que tem hoje o churrasquinho. Ali chegou a ser um armazém? Na verdade, ali foi anos e anos um açougue, um picador de carne, que era chamado, que era dos Leopet. E quem cuidava ali era o falecido Ivan. Ivan morava ali na avenida, Ivan, pai da Maria Helena, que foi da cultura, que foi a Lela. Isso, a Lela, Ele cuidava deste picador de carne para os Leopetes, então ele que coordenava isso ali. Sim. Daí depois ele veio a faltar e quem veio cuidar daquilo ali foi o Nelsinho Bolf. Ele ficou anos também ali, o Nelsinho, cuidando daquele picador. Do lado tinha uma loja de calçados, ali ficou muitos anos uma loja de calçados ali, eu não consigo buscar agora na memória. Tinha a Cataclay, mas eu não sei se a Cataclay já é bem depois. Ali depois tinha os Mosquen também. Isso, a Arcol era ali, ali. Porque daí o Ville, o meu irmão esse que está no mercado hoje, e o falecido Alziro,
eles compraram este bar e ficaram anos. Nos fundos tinha uma Tinha cancha de bocha ali. Quebrei a fluorescente, um dia fui dar um tiro. Levei a fluorescente, quase que tive que fugir lá do Claudião, lembra? O Claudião. Grande Claudião, né? Poxa Figura vida, também que marcou a nossa época. Emblemática, né? O Claudião. Mas beleza. Bom, Dirceu, vamos chegar então no Santos Dumont. O que tu lembra assim, de professores que te marcaram? Olha, tinha colegas. Época boa, época do Santos Dumont, que era aqui onde é hoje o Banrisul, ali, o Banrisul e a antiga CRT. Sim. Ali onde era o Banrisul, era onde é que tinha o colégio antigo, né, que era um colégio de madeira. Sim. E do lado onde é que estava a CRT, ali era no campinho, onde é que a gente brincava. Uhum. O bacana é que naquela época era dividido, então as meninas brincavam do lado direito, que era entre o colégio e a Garibaldi, ali para o lado do seu Almeres Pecim, e os meninos brincavam para o lado esquerdo, que era o campinho de futebol ali, né? Tinha o campinho ali. Ali onde é que a gente brincava. E tu usava guarda-pó branco, não? Nossa, todos, tinha que engomava também? Tinha que ser engomada, nossa, bela. Mas eu não sabia dessa divisão, não lembro, estudei ali. As meninas eram divididas, então, olhando de frente para o colégio, do lado direito ficavam as meninas brincando, e os meninos ficavam do lado esquerdo, né, que ali nos fundos tinha uma casa, uma residência de um antigo fotógrafo, acho que era, não era? Tinha o Silo Beus, que era na lateral. E lateral esquerda, bem lá no fundo. Silo Beus, sim. Aí na frente tinha uma loja de máquinas de escrever, Ele foi teu colega, eu acho que na época da Ortopé, quando era Princesinha, Ortopé, por ali. Eu não consigo buscar na memória o nome dele, mas era uma lojinha. Era ali que tinha. E algum professor que te marcou assim? Olha, normalmente os primeiros a gente não esquece, né? Os primeiros professores. Né? Teve a diretora na época, que era a filha do seu aquele que tinha a farmácia Beno Ruschel ali. Sim. Eu acho que sim, ela morava em frente até, ou era filha ou era da família. A dona... Que ali foi a dona Flávia. A dona Flávia, já morava aqui do lado. Lone, não sei, chegou a dona Flávia veio assumir a direção do colégio depois, quando foi a transição. Ela, quando ela era diretora, quando o Colégio Santos Dumont mudou lá da Garibaldi, que mudou aqui para São Pedro, né? Essa época daí foi com a Flávia. Mas professora, tinha a professora Yara Cirone, tinha a Valesca Pirini, que era professora, tinha a esposa do Valde Barbeiro ali, a Loreci. Não era isso. Será que era isso? Acho que é Loreci. Kish, casada com o Valde. Isso, com o Valde. Isso aí, essa aí. Ela foi minha professora no segundo ano, foi minha professora ali. Então, aí eu seguido comento com essa mudança do Santos Dumont, quando mudou lá da Garibaldi aqui para São Pedro, porque hoje a gente é muito preocupado com a segurança, né? Que tem que estar tudo fechado, qualquer obra tem que estar fechada, né? E se você recordar, o Colégio Santos Dumont, quando começou, eles ergueram os 4 pisos e começou a se fazer as salas primeiro lá no último. Tu subia nas escadas sem corrimão, sem nada. E não tinha proteção nenhuma na lateral, eles só avisavam, não chegue na beirada. A biblioteca era no último piso. No último piso, exatamente, no final do corredor, no último piso ali. Então, a gente, quando se mudou para lá, começamos a estudar no último piso, depois veio o penúltimo, e assim foi descendo os andares. É verdade. Foi um processo inverso. Bem isso aí mesmo. E não se fazia, todo mundo obedecia. As professoras falavam, não cheguem lá perto, nós não chegávamos. Agora, aquelas escadas para descer era uma loucura. Pouca iluminação, à noite ali era um perigo. Né? Mas, Dirceu, aqui no... o que tu lembra do centro de Gramado? Então,
Bom, nessa centro de Gramado... Nós estamos falando que os anos 80, 70? 60, entre 60 e 70, porque eu sou de 61, né? Sim. Então, entre essa época. E o que tu lembra do centro ali, a Rua Amado e Verônica, a nossa rua coberta ali? Então, nós vamos lembrar que nós só tínhamos asfaltado do Hospital Santa Terezinha até um pouquinho depois do Hotel Serra Azul, porque só nesse trecho, o restante não tinha asfalto, né? É verdade. E o que a gente se intertia naquela época era vir para o centro no final de semana para ver as corridas de carro, né? Corrida, quilômetro de arrancada? Eu acho que era esse o nome que se chamava, que era o Lauri Bertolucci e o Fritz, né, do Calçados Ortopé. Então, eles faziam ali as corridas deles ali para alegrar a turma. Então, a gente ficava na beira da Borges, como tinha o canteiro no meio, ficava um carro de cada lado e ali era feita as corridas. Quilômetro de arrancada. Imagino. Depois disso, Lui, aí foi se estendendo, quer dizer, depois aí nessa época de final de 60 eles tiraram o trem, mas tinha ficado o trilho do trem ali. Então, onde é que era a estação, daí passou a ser abrigada, né? Foi abrigada. Foi. Tinha até uma pequena cadeia ali junto. Esse lado tinha que para deter o pessoal ali que aprontava, que aprendia de manhã, soltava de tarde, né? Mas tinha. Então, e nessa época eu como eu te disse, eu estudava no Santos Dumont de manhã e à tarde eu trabalhava nos Irmãos Mazotti. E os Irmãos Mazotti era ali, em frente onde é a rodoviária, onde tem onde a loja Renner hoje. Lojas Renner ali, do lado tinha o Segundino, que era ali o Prece, isso. Logo depois tinha ali a família Beze, que tinha ali um mercado, ali tinha um armazém. O Armazém Beze. O Armazém Beze. Onde é o Pastachuta hoje. Isso, onde é o Pastachuta. Então, o que a gente... Eu estudava de manhã, vinha correndo almoçar para chegar até no máximo 1 hora para a gente poder correr atrás da bola, né? Que ficava, e nós tínhamos o campinho que ficava no antigo leito da aviação férrea. Que é onde é que é a Praça da Etnia hoje, mais ou menos ali. Isso, exatamente. Então, vocês tinham um campinho ali, né? Tinha um campinho ali onde é que a gente corria. Então, da 1 hora até 1h30, que era a hora da pegada. Então, daí eu, com 9 anos, já estava trabalhando, que naquela época era permitido, né? Sim. Hoje não mais, né? Mas... E tu foi ali trabalhar com a tua família, tu falou, teu pai trabalhou lá com os Leupert, né? Isso. Tá. E tinha alguém da família, porque aqui teve o período, assim, antes da Ortopé, tinha ainda o Dinibir, Mazotti, a Corse e tal, né? Então, muita gente passou por ali. Tinha mais alguém da tua família? Todos os irmãos trabalharam ali, todos os irmãos. Eu me lembro do Billy. Nessa época, nós moramos uma época ali quando eu tinha 8, 9 anos, por aí, nós moramos ali na Praça das Rosas. Então, bem atrás da fábrica dos Acorce, nós moramos ali, e depois veio a família Tomazelli, se eu não me engano, morar ali naquela casa. E o caminho que nós passávamos por entre os 2 pavilhões que tinha dos irmãos Acorce, para mim vir para o Mazotti trabalhar. Certo. Então, este caminho ali eu conheço bastante. Daí tinha ali... Onde tem a pizzaria hoje ali dos piratas ali, ali era um depósito de materiais de construção, que era dos... Seu Sorgas, Sebaldo Sorgas, a família Sorgas. Exatamente. Família Sorgas. Isso aí. E ali também tinha alguma coisa da família Brock. Sim, tinha o Matadouro do Brock, né? Aonde o nosso ex-prefeito, lá o Pedro Bala, trabalhava lá com os Brock, e o meu pai trabalhou com ele um período lá junto com os Brock.
Ali, eles tinham um matadouro. Isso, eles tinham um matadouro. É quase em frente à Brigada Militar. É em frente à Brigada Militar. Exatamente. Numa ruazinha sem saída isso ali, aí. né? Mas, Dirceu, o nosso tempo está correndo, passa rápido, já foi. Mas vamos saltar um pouco da história. Bom, depois do Mazotti, tu trabalhou aonde ainda assim? Bom, eu saí dos Mazotti quando eu fui completar 18 anos. E aí eu tive um convite do irmão que morava em Campos do Jordão. Tá. E aí eu migrei dos móveis de Vime e fui trabalhar com chocolate. Pois é, que é uma empresa que tem até hoje, né? Que foi Praver na época, né? Montanhês, como é que é o nome? Isso, Montanhês. A razão social era chocolate caseiro Campos do Jordão, mas a fantasia era Montanhês. E aí eu fui morar em Campos do Jordão lá em início de 80 e morei até 93 lá. Campos do Jordão, Águas de Lindóia, Nova Friburgo. Aí veio o seu Collor, na época, tirou toda a grana de todo mundo e daí tivemos que recuar. Sim. Voltei mais um período para Campos do Jordão, até 93. Em 93 eu achei que era o momento de retornar para... E como é que foi? É interessante isso, porque praticamente foi um dos primeiros... Acho, em termos de chocolate, não é nem franquia, foi uma indústria. Isso. Como é que foi a experiência assim, de levar um chocolate, levar um produto novo para a região? Como é que foi a aceitação? Como é que se desenvolveu a empresa? Pois então, na época, o Dr. Gêmeo, como ele tinha começado aqui no prédio da família Sorgitz, ali em cima, na frente da praça. Isso. E aí ele estava mudando lá para a Avenida das Hortênsias, ali na Avenida Central, e ele convidou o meu mano, o Alziro, para ir morar em Campos do Jordão e implantar lá o chocolate caseiro. E aí o Alziro foi em 79, foi para Campos do Jordão, começou, e neste período eles resolveram lá então montar um café colonial. Lá em Campos do Jordão, como tinha o café colonial aqui, e levaram o meu irmão Vili e a Maria, que era doceira, levaram para Campos do Jordão. Mas o Vili não se adaptou lá, ele não queria ficar em Campos do Jordão. E numa viagem de ida a Campos do Jordão visitá-los, o Vili me provocou que ele queria vir embora e que eu fosse ficar no lugar dele. E eu acabei aceitando o desafio, ia fazer 18 anos, então vamos embora. Então eu acabei indo morar em Campos do Jordão e cuidar das lojas, fábrica e também do café colonial, né? E acabei formando família lá, conhecendo a dona Margarida. Os filhos nasceram. Eles nasceram lá, os filhos? Os dois filhos nasceram lá, E depois voltamos para Gramado. E como é que foi? Tu saiu daqui e ficou então lá... Eu fiquei 13 anos. 13 anos, né? Neste período... neste período de Campos do Jordão, o Dr. Gêmeo, como era muito empreendedor, ele montou em Foz do Iguaçu também uma fábrica de chocolate, fábrica e loja, bem na entrada do Parque Nacional, lá de Foz do Iguaçu, da Parque das Cascatas, lá, né, das cachoeiras. E aí eles queriam montar, o Dr. Geme, Luciano Pessim, Enio Stirma e o meu mano queriam montar lá em Foz do Iguaçu um artesanato que levasse tudo que tinha em Gramado, levasse lá para Foz do Iguaçu. E que onde é que teria o chocolate, teria artesanato, teria um restaurante, cantina, enfim. E aí me chamaram de Campos do Jordão para vir para Foz do Iguaçu nesse período. Mas foi um período curto, ali foi um período de 4, 5 meses e a coisa não evoluiu, não deu exatamente aquilo que eles pretendiam na época, né? E eu acabei retornando para Campos do Jordão. De Campos do Jordão veio a ideia, então, de montar uma fábrica de chocolate em Águas de Lindóia. Que aí foi onde é que eu fui morar um período em Águas de Lindóia. Fomos lá, montamos a fábrica em Águas de Lindóia. Aí fiquei ali um período, não deu bem um ano, retornei para Campos. Como disse, o Dr. Jaime era muito empreendedor. E ele quis montar uma fábrica em Nova Friburgo. Nossa! E aí lá vai o Dirceu para montar essa fábrica em Nova Friburgo.
E foi nesta época do Collor, né? Que tudo aquilo que estava programado para se montar lá em Nova Friburgo acabou... Recolheu tudo. Recolheu tudo. Então, eu voltei mais um período para Campos do Jordão, aquilo acabou não evoluindo, né? E eu voltei para Campos do Jordão, fiquei mais um período e do qual eu retornei para Mas isso me diz uma coisa, que é bem interessante isso. Tu ficou, então, 13 anos fora, 14? Isso. Tu saiu daqui e como é que foi, assim, a tua volta? Claro que enquanto tu vinha para cá, provavelmente, mas o Gramado, de quando tu saiu, o Gramado quando tu voltou? Foi bem na transição. Gramado era uma cidade bem pequena, né? Era uma cidade, ainda mas eu diria assim, em matéria de turismo, ela deu um pulo muito grande. Aí, claro, né? Lógico. Mas tu sabe, Luí, é que eu sempre fiquei fora de Gramado nesses 13 anos, mas eu nunca... O meu domicílio eleitoral sempre foi aqui. Eu nunca nunca transferi o meu título. Sempre vinha a Gramado para voltar ou visitar a família, né? Então, aí eu acompanhei toda essa modificação de Gramado e toda essa trajetória que hoje é conhecida no Brasil todo. Mas assim, Alberti, na realidade, claro, Gramado, ele, por muitos e muitos anos, tinha uma certa disputa com Campos do Jordão. E como é que é essa comparação, Campos do Jordão e Gramado? Ela ainda tem muito disso, né? A gente tem bastante amigos em Campos do Jordão e agora, recentemente, ainda eu vim a teu encontro para trazer... O atual prefeito, ele veio aqui, o Caê. Isso. Ele tornei um bom amigo dele. Isso. E eles copiam bastante de Gramado. Só que Campos do Jordão, ela é uma cidade que ela era voltado para a saúde, porque o pessoal ia muito a Campos do Jordão para se curar, na época da tuberculose, né? Então, que foi um pouco da história de Gramado também. Nos anos 30, 40, 50, que os hotéis, né, Bertolucci, Candiac, eles vinham por recomendação médica, né? Olha aí, tem a ver. Esse lado eu já não conhecia. É bem interessante. Então, Campos do Jordão, bem neste período, quando a gente foi para lá, foi quando o até então Jair Soares, que era ministro da Saúde, extinguiu, acabou com os internatos, digamos assim, com os sanatórios, né? E aí aí fechou-se todos os sanatórios. E Campos do Jordão devia de ter uns 12, 15 sanatórios lá que o pessoal ia para se curar disso, né? Alguns deles hoje se transformaram em hospitais. Tem 2 que transformou em hospitais ou se transformaram em hotel, né? Mas eu diria assim, é muito de cultura. Sim. A nossa cultura é uma cultura trabalhadora, aquela que está sempre cuidando, ajeitando o jardim, embelezando, roçando, pintando. A cultura de lá é um pouco diferente. Gosto demais de Campos do Jordão, como disse, tenho muitos amigos, mas eles não têm essa cultura. A cultura de ajeitar uma fachada de um prédio, de uma loja. Nós, quando fomos para lá, a gente foi logo reformulando todas as lojas que a gente foi montando e deixando elas lindas, né? E eles não tinham esta cultura. Eles abriam o espaço, abriam ali a lanchonete, abriam uma loja de roupa, enfim, mas eles não embelezavam ela. E Gramado é o nosso jeito. É um DNA nosso. E vou te dizer que mesmo assim, se você for hoje para lá, você vai perceber que ainda tem muito disso. Né? Tem muita diferença. Isso aí realmente é uma cultura. Dirceu, o nosso tempo está estourando, mas só lembrando, hoje tu está no ramo imobiliário, nós temos mais um monte de histórias, podia contar, conversar bastante, vamos ter tempo aí, né? Mas Dirceu, eu sempre faço pergunta para todo o pessoal daqui, de coisas assim que tu tem lembrança da tua infância, adolescência, que tu diz, pô, pena que não tem mais em Gramado, eu gostaria que ainda tivesse. O que tu tem alguma, assim, saudade, vamos dizer, de alguma coisa
tempo de criança, adolescência. Olha, é que Gramado, como teve essa mudança tão grande, a gente se orgulhou muito de tudo que foi, que está sendo mudado, Gramado, né? Mas o que eu mais sinto falta é daquele espaço para a criançada brincar, para a criançada correr, para se divertirem. Naquela época, a gente brincava até no meio da rua, a gente fazia as goleirinhas e ia brincar no meio da rua. Hoje não se pode mais fazer isso. Hoje é. Então, eu acho que na administração de vocês até estão se preocupando bastante em criar este espaço. Eu acho que precisa isso. Verdade. Precisa isso porque somente nós vamos ter bons atletas, bons sujeitos ali na frente, se nós tivermos uma boa formação. Boa infância, uma boa infância. Maravilha. Seu, e a última pergunta é a seguinte. O que tu imagina, o que tu vê Gramado daqui 5, 10 anos? Bem resumido, assim. Eu me preocupo um pouquinho, Luia, porque eu sou um pouco perfeccionista. E eu sou bastante detalhista, até eu gostaria de talvez um carinho um pouco melhor com as coisas, com a própria pessoa que vem para Gramado para viver aqui, que ele continuasse cuidando com o carinho que nós temos com as coisas, embelezando o seu imóvel, embelezando a sua loja, o seu local, porque a estrutura que vocês estão montando está muito boa, a estrutura para dar esse respaldo, né? Mas tem que manter precisaria continuar com essa cultura que nós tínhamos e que está se perdendo um pouquinho, né? Então, eu me preocupo um pouquinho com isso. Eu acho que talvez teríamos que começar a bater um pouquinho mais nessa tecla para o pessoal ir cuidando um pouquinho mais. Dirceu, muito obrigado aí. Tá? Foi um grande prazer bater um papo contigo. Com certeza, muita coisa tu contou aí. O pessoal não lembrava, não conhecia e vai conhecer. Te agradecer muito, agradecer o patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedade e da Claro. Sempre lembrando que aqui na loja da Claro é na Rua São Pedro 514, e chegando lá, então, tem hoje a banda larga, que está tendo uma grande promoção, e eu tenho que acompanhar aqui o que o nosso gerente nos mandou. Né? Então, hoje a banda larga de 350 mega, ao adquirir, você leva 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no plano multi, nos 6 primeiros meses. É importante sempre consultar as condições de aquisição e lembrando que, claro, você merece o novo. Na realidade, sempre é importante ressaltar, e só para concluir, que isso tu falou, Dirceu, só é importante mesmo, que é o nosso DNA, a nossa cultura, não importa quem é nativo daqui, quem escolheu Gramado para viver, o importante é a gente manter, né, isso e não é por acaso que Gramado, mais uma vez, foi definida pelos usuários da plataforma TripAdvisor como o segundo destino preferido na América do Sul. Poxa. Então, isso se deve muito a esse DNA, a essa cultura, né? Isso aí. Então, é isso aí. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e Claro. Com a Claro, você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.